agora nós vamos ter o prazer de conversar com a doutora Ana Carolina. Ela que é especialista aqui do Instituto Zanetti. Tudo bem, doutora? Tudo Muito ótimo. prazer em conversar com você. Igualmente. Parabéns pela clínica. Obrigada. Vamos falar de prevenção, doutora? Vamos. Quando a mamãe deve levar o seu filho na sua primeira consulta? Bom, por volta do 6º mês de vida, o bebê começa a ter erupção dos dentes, então é mais ou menos nessa fase que a gente pede para a mãe trazendo o bebê para a gente estar fazendo algumas orientações em relação à higiene, em relação ao processo de erupção mesmo, o que pode ocorrer, o que não pode, o que é normal e o que não é, porque às vezes a mãe acha que pode ser alguma coisa relacionada ao dente e não é. Aí a gente pede que vá ao pediatra. Então é importante para a gente estar fazendo essas orientações. E também para a gente estar orientando como fazer a higiene direitinho e mostrar que de 6 em 6 meses o bebê tem que voltar para estar fazendo a parte de prevenção, para a gente estar vendo se está correndo tudo bem, tanto em relação às cáries, como em relação à arcada em si, o desenvolvimento de todo o processo. Perfeito. Falando em higiene, né? Muitas mamães pecam aí por excesso e outras acabam cedendo aos caprichos dos filhos. Falando de mamadeira, né, chupeta, como é que funciona? O que você pode dar de dicas aí para a mamãe? Quando tirar esse hábito, né? Quanto mais cedo é melhor? Como fazer? Bom, sim, quanto mais cedo é sempre melhor, porque o bebê está em desenvolvimento e você tirando o hábito até uns 2 anos de idade, você consegue que o problema que já está instalado regrida normalmente sem ter que fazer uso de aparelhos ou qualquer outro tipo de terapia. Aí a partir de uma certa idade, a gente já tem que, se não consegue tirar, a gente acaba tendo que fazer uso de aparelhos ortodônticos e às vezes até um tratamento conjunto com o otorrino, se a criança é respiradora bucal e já desenvolveu um problema por conta da chupeta. E às vezes até com um fonoaudiólogo também, que precisa ensinar realmente como fazer a deglutição, onde a criança tem que colocar a língua na hora de falar, porque às vezes o hábito vai ficando tão grande que a criança começa a ter problemas até na fala. Entendi. Tá? Então, quanto mais cedo é o ideal. Inclusive mamadeira e principalmente o dedo, que é o mais difícil da gente conseguir, mas tem que ser persistente, explicar o problema e assim por diante. E para as mamães que não conseguem, né, que acabam tendo aí o problema em vista, como que é o tratamento com aparelho ortodôntico? Bom, a partir de que idade é feita a colocação e quais os tipos, né, também desses aparelhos? Bom, normalmente nas crianças pequenas, eu digo pequenas a partir de uns 3 anos, a gente sempre usa um aparelho móvel, removível, que é um aparelho que a criança consegue tirar, colocar, fazer higienização sem o aparelho e comer sem o mesmo. Há alguns casos, quando a criança tem algum tipo de mordida cruzada, enfim, que são casos bem específicos, a gente orienta que venha cedo para a gente colocar um aparelho que ele é fixo. Esse aparelho fixo, ele vai prejudicar um pouco a escovação, enfim, a mãe vai ter que ficar mais em cima ali para você não resolver um problema e pecar em outro, que é o problema da cárie. Sim. Então, quanto mais cedo puder e você vê que a criança está madura para conseguir fazer aquele uso daquele aparelho direitinho, eu acho que é válido. Então, a partir de uns 3 anos de idade, se a criança tiver maturidade para estar usando um aparelho, é o ideal. Se não, a gente espera, tem criança de 5, 6 anos que usa e até os 12 anos de idade a gente consegue mexer bem em problemas ósseos. Então, se a criança chupou uma chupeta, tem uma mordida aberta, que é quando o dente de cima e de baixo eles não se encostam, porque tem o vãozinho ali da chupeta, até uns 12 anos de idade a gente consegue, com um aparelho removível mesmo, ou às vezes até um fixo, a gente consegue mexer no osso e resolver o problema. A partir dessa idade vai ficando um pouco mais complicado. Às vezes tem criança que vem, adolescentes, né, que vem com 15, 16 anos, às vezes tem que fazer até cirurgia porque o aparelho em si não resolve mais. Então, ou seja, quanto a mais prevenção cedo, é tudo, né? Quanto mais cedo é melhor. Quanto mais cedo, maior o resultado que o paciente vai ter, né? Mais cedo vai resolver o problema. E a partir daí é só um controle que vai fazendo. Ele não vai usar aparelho dos 3 aos 15. É isso que eu ia falar. Mas a gente Quanto vai tempo em média? É uma média de 1 ano. A gente usa um pouquinho, depois faz uma parada, a criança fica um tempo em observação, fazendo um controle de 6 em 6 meses. Aí volta, a gente vê se tem necessidade depois de 1 ano, 1 ano e meio usar novamente. Mas ela vai conscientizando essa Com criança certeza. também, né, E o problema que estava instalado já diminuiu, se não melhorou totalmente, já diminuiu bastante. Então vai ficando cada vez mais fácil, né? Até que chega aos 12, normalmente tudo certinho.
Ok, doutora. Tá dada a dica para você, mamãe. Vale a pena realmente você investir na prevenção. Doutora, quero lhe agradecer a sua participação em nosso programa. A gente vai continuar aqui passeando pelo Instituto e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, adorei. É o programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.